Um documento ao qual o site Político teve acesso indica que a Suprema Corte dos Estados Unidos, a SCOTUS, deve derrubar a decisão do caso Roe vs. Wade de 1973, que autorizou o aborto no país em determinadas circunstâncias. O Político publicou na noite da segunda-feira agora um rascunho de uma decisão majoritária do Tribunal de fevereiro, no qual o juiz Samuel Alito ponderou que a decisão de quase 50 anos atrás deve ser anulada. Abre aspas. É hora de prestar atenção à Constituição e devolver a questão do aborto aos representantes eleitos pelo povo, fecha aspas. A decisão, no caso Roe vs. Wade, estava flagrantemente errada desde o início, acrescentou o juiz. Seu raciocínio foi excepcionalmente fraco e a decisão teve consequências danosas. E longe de trazer um acordo nacional para a questão do aborto, o caso inflamou o debate e aprofundou uma divisão, afirma o juiz na decisão vazada. Segundo o Político, uma fonte informou que 4 dos outros juízes indicados por ex-presidentes republicanos, o Clarence Thomas, o Neil Gorsuch, o Brett Kavanaugh e a Amy Coney Barrett, acompanharam Alito após ouvir argumentações orais em dezembro, posição que permanece inalterada. Já os 3 juízes indicados por ex-presidentes democratas, o Stephen Breyer, a Sonia Sotomayor e a Elena Kagan, estariam trabalhando em votos contrários, segundo a fonte ouvida pelo Político. Não se sabe como o presidente da Suprema Corte, John Roberts, votaria. Em todo caso, a maioria pela derrubada da jurisprudência de 73 já estaria formada. A decisão oficial deve ser anunciada até julho. A esquerda americana está empolvorosa com essa notícia. A narrativa é de que o aborto seria proibido nos Estados Unidos, o que não condiz em absoluto com a realidade. É fake news. Apesar de o país ter uma das legislações mais frouxas em relação ao aborto no mundo civilizado, não é disso que se trata a decisão em questão. Ela tem muito mais a ver com o federalismo em si do que com o aborto. O poder dos estados aqui nos Estados Unidos é muito grande, como deveria ser e como idealizaram os pais fundadores, pois se presume, claro, que quanto mais perto do povo, do cidadão de carne e osso, o poder estiver, melhor. Esquerdistas, porém, gostam do poder concentrado lá no governo federal. Claro, quando o presidente é democrata, ajuda. E querem impor a sua visão de mundo a todos. Reverter a decisão controversa e bastante equivocada da década de 70 não significa, portanto, banir o aborto no país, mas sim devolver aos estados o poder de decisão, como deveria ser desde o início. O advogado liberal Leonardo Correia, meu amigo, escreveu um texto no Facebook explicando a decisão. Antes que a turma comece a confusão, diz ele, resolvi explicar algumas questões relacionadas à minuta de decisão vazada que reverteria Roe vs. Wade. Primeiramente, ela parece ser legítima, trata-se de um texto bem próprio da SCOTUS. Além disso, os fundamentos batem com o entendimento que sempre foi apresentado pelos opositores de Roe desde os tempos do finado Justice Scalia. Esse sim, alguém que a gente morre de saudade. Dito isso, é importante esclarecer que no voto vazado a decisão não proíbe o aborto. Frise-se de forma alguma se pretende vetar a prática do aborto. A Corte apenas estaria devolvendo o poder de legislar sobre a matéria para os Estados-membros. No julgamento de Roe vs. Wade, em seu voto vencedor, o Justice Harry Blackmun havia tirado o poder dos Estados de legislar sobre a questão, ou seja, ativismo. A decisão, esclarece, foi calcada na interpretação de direitos constitucionais bem amplos e fluidos, diz Leonardo. Inicialmente, a Corte decidiu por julgar o caso, apesar de a recorrente ter tido o seu filho. Tal fato deveria, a rigor, implicar na perda de objeto do recurso. Detalhe importante, na época, o aborto não era proibido em todos os Estados Unidos. Em alguns estados já havia legislação permitindo. Sendo assim, ela, a autora do caso, poderia ter ido a um estado que permitisse. Nesse caso, o seu aborto seria legal. E vale notar que houve arrependimento e manipulação, mas isso é secundário. Feito esse esclarecimento preliminar, a decisão de Roe
se baseou no right to privacy para derrubar todas as leis contra aborto de cada estado dos Estados Unidos, um absurdo. Ou seja, um salto quântico que anulou a Constituição dos Estados Unidos. Sendo assim, com base no direito à privacidade, a Corte entendeu que os estados não poderiam mais legislar sobre ou contra, principalmente, o aborto. A decisão de 73. Logo, desde aquele momento, era possível que o Congresso legislasse sobre a questão, pacificando isso, e republicanos poderiam ter revertido a decisão com uma lei federal que considerasse o aborto ilegal no país, por exemplo. Ao seu turno, os democratas podiam ter encampado uma lei federal que considerasse o aborto legal, apresentando as regulações para a sua prática. Mas ambos os lados foram omissos e deixaram a batata quente com as cotos. Pois bem, os críticos da decisão dizem que a interpretação do direito à privacidade foi muito ampla e que a decisão não enfrentou o federalismo americano, que atribui grande autonomia legislativa para os estados, bem diferente do federalismo brasileiro, que inexiste na prática. Ou seja, dizem que a questão não era matéria para os cotos, mas sim para os representantes eleitos pelo povo. Em outros termos, seria uma posição que privilegiava a escolha democrática, imperfeita per se, e sujeita ao princípio da maioria, é verdade, mas melhor do que deixar na mão de meia dúzia de pessoas. Diante do vazamento, diversas pessoas estão se posicionando no Twitter com ataques contundentes às cotos, inclusive os representantes eleitos, que nunca tentaram emplacar uma lei federal sobre a matéria. Mas, até o momento, de forma altiva e correta, diz Leonardo, a Corte não se manifestou, porque se manifesta nos autos. Isso é o que se chama de respeito à liberdade de expressão e à Suprema Corte. Fora os ataques e xingamentos, é possível questionar a decisão vazada, é claro, mas, para tanto, é preciso enfrentar uma questão essencial. Por que a decisão sobre o aborto deveria ficar nas mãos de 9 pessoas, ou uma maioria formada por 5, usando uma capa, uma toga, ao invés de ser objeto de deliberação pelos representantes do povo eleito, ou até mesmo diretamente pelo povo, por meio de um plebiscito? Eis o ponto central. A esquerda autoritária quer governar sem voto, quer uma democracia sem povo. O ativismo judicial é o melhor instrumento que existe para tanto. Vale notar que o vazamento do rascunho colocou, claro, uma enorme pressão sobre os juízes. Está aí Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Nancy Pelosi e tantos outros, pressionando com o intuito de reverter essa decisão majoritária. Ben Shapiro mesmo disse que isso é um crime e deveria ser punido o responsável pelo vazamento. E cabe mencionar o tom desesperado desses ataques, alguns criminosos, incitando a violência, o que faria Daniel Silveira parecer um lorde. Mas certamente não haverá perseguição arbitrária, pois ainda existe império das leis e liberdade de expressão na América, apesar da esquerda.